Programa Espírita Quarta Dimensão. Lave as mãos. Essas três palavras simples passará a salvar muitas vidas na década de 1840. Foi o médico húngaro Ignaz Semmelweis por insistir na importância da higiene hospitalar. Ele descobriu e provou que lavar as mãos é essencial contra infecções. A ciência naquela época ainda não entendia os germes. Era comum médicos saírem das autópsias e irem ver mulheres grávidas para terem seus filhos. Havia um índice muito grande de mortalidade e as pessoas atribuíam ao demônio, quando na realidade era simples falta de higiene. Ele ficou conhecido como o Salvador das Mães. Porém, seus colegas o criticavam tanto com essas insistências, a higiene. Seu final foi ser colocado em um manicômio por esse ato, deixando para o futuro a comprovação de suas pesquisas. Os sacrifícios existem e alguns têm seu preço. Assim acontece com algumas pessoas de boas ações. Tentam ajudar e são incompreendidas. Você está passando por isso? Se você ama de fato e sabe que os fatos comprovam a veracidade daquilo que você está querendo de bom para as pessoas, acalme-se e siga em frente. Certos trabalhos na linha da evolução só são compreendidos depois de anos. E como sabemos que somos imortais, poderemos viver tais realizações de felicidades em próxima reencarnação. Ou quem sabe nessa. Cuide de sua paz e siga confiante em Cristo Jesus, pois ele foi exemplo vivo de amor ao próximo e seus feitos hoje são reconhecidos. O seu será também. O Quarta Dimensão já começou. William Tatum Moses, nascido a 5 de novembro de 1839 em Donnington, Lincolnshire, Inglaterra, e desencarnado a 5 de setembro de 1892. Em 1872, Tatum Moses começou a estudar o espiritismo a fim de cumprir a promessa formulada à senhora Spears, tendo, para tanto, assistido algumas sessões espíritas, principalmente uma que tinha como médium Lord Towler. Numa sessão realizada na residência do casal Spears, tendo Tatum Moses como médium, todos se tornaram convictos da realidade da existência de espíritos comunicantes, consolidando assim a crença na imortalidade da alma. Além dessas atividades, dirigiu a revista Light, periódico de fundo espírita, embora sua faculdade mediúnica descrescesse de intensidade, e ele conservou sempre a faculdade de psicografia. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, presença agradável de Fábio Costa, tornando-se um verdadeiro propagador das boas mensagens à luz do Espiritismo. Já é um participante mesmo da AD, assim como Carlos Cardoso, professora Jacira Matias, quando solicitado para visitar algumas instituições levando doutrina espírita, não se faz jogado pela segunda vez. Assim como ele não se fez jogado pela segunda vez. Fiz o convite, está aqui conosco. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Douglas. Mais uma vez eu não posso me furtar ao seu pedido, ao seu chamado. E eu vou ser sincero que eu fico muito feliz quando você me convida
É uma alegria que a gente estuda. E nada melhor do que, como disse Emmanuel, divulgar a doutrina espírita é uma espécie de caridade, é uma forma de caridade. E é o que você faz aqui brilhantemente com o seu trabalho, divulgar a doutrina espírita. A doutrina espírita séria. Sim, falou muito bem. Doutrina espírita séria. Fábio, é porque fazer o bem nos faz bem, né? Então a gente vê o resultado desse programa. Esse programa ele tem já uma audiência muito boa. O Palhaço Chantilly, que tem essa coragem de deixar o número do telefone dele, as pessoas entram em contato, inclusive pede até, dão sugestões de tema, que é o que nós vamos trazer hoje. E não poderíamos, lógico, de citar o Livro dos Espíritos, Bênçãos e Maldições, questão 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? E eis a resposta dos imortais. Os espíritos vulgares, como dizem, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com sua natureza. Cumpre se aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, é necessário que lhes executem ou moderem as paixões. Aliás, excitem e moderem as paixões. E Fábio, tudo é uma condição de aprendizagem, né? E eu vejo assim até como uma questão de livre-arbítrio. Lembrando que Paulo apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Suas considerações aos nossos telespectadores. Exatamente. O apóstolo Paulo foi muito feliz quando ele levantou essa questão. Tudo me é lícito, você pode fazer tudo, mas você tem que ver o que lhe convém. Você tem que ver aquilo que você pode fazer. Iniciando a interpretação da pergunta, vamos para a palavra mais difícil, a palavra imiscuir-se. Segundo o dicionário Aurélio, é aquele velho ditado. O que é imiscuir? É você se meter onde não é chamado. Então, os espíritos se metem onde não são chamados? Sim. Os espíritos vulgares? Sim, eles se metem onde não são chamados. Muita gente fala, mas por conta disso, se o espírito está conosco em todos os lugares, será que um ato sexual é algo que ninguém pode fazer porque os espíritos vão estar lá observando? O ato sexual é algo sagrado, é algo que é da criação. Só que nós não temos o conhecimento ainda, ou a maioria não tem o conhecimento, da santidade que é o ato sexual. Quando é um ato sexual com sua companheira, um ato sexual respeitoso, os espíritos se afastam. Agora, aquelas situações em que não existe respeito, aquelas situações em que existem as traições, aquelas situações onde existem o desrespeito à figura humana, tanto masculina quanto feminina, esses sim, esses espíritos de que se trata a pergunta, eles estão se metendo exatamente onde não são chamados. E daí aquelas pessoas sofrem as consequências dos seus atos. Muitas das vezes nós fazemos ações, nós somos levados, impelidos a fazer determinados atos que nós nem queríamos fazer. Ou quando nós nos damos conta, por que nós fizemos isso? É justamente por isso, pela influenciação espiritual, que os espíritos, quando pegam pessoas que estão vibrando naquela situação, muitas vezes baixa, nos incentivam, nos influenciam a fazer. Quer dizer que o espírito tem a autoridade, o espírito tem o poder de mandar eu fazer alguma coisa? Ou o espírito tem o poder de pegar na minha mão e fazer? Não. Mas se você estiver numa sintonia em que você permita que isso aconteça, sim, através da influenciação que ele vai exercer sobre você, ele vai ter esse poder de você fazer atos que você não queria fazer. Muito bem. Fábio, tu gosta de dar bons conselhos para as pessoas? Sim. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de dar bons conselhos. E às vezes quando uma pessoa está fazendo algo de errado, você sendo muito próximo dessa pessoa, mesmo a pessoa não pedindo, às vezes você chega com jeitinho e diz, meu amigo, minha amiga, eu queria falar, você gosta de fazer também isso? Todos nós gostamos. Todos nós gostamos.
Para nós entendermos os espíritos, dizem os imortais, no livro dos espíritos, basta a gente comparar o nosso comportamento. E é assim que os espíritos se aproximam de nós. Alguns respeitam a nossa liberdade, mas outros vêm pelos vínculos mentais e pelos gostos que temos. Então, tudo me é lícito, mas eu tenho que saber por que eu estou fazendo a tal atitude. Você colocou aí a questão sexual, mas vamos passar mais adiante. Que muitos jovens, Fábio, eu acho interessante a juventude a 500 km por hora, alguns jovens chegam comigo e dizem, mas Douglas, eu vou me tornar espírita, a minha mediunidade ela vai ser trabalhada, eu vou deixar então de ir para a balada? Eu disse, não, meu amigo, você pode ir para a sua balada. Pelo contrário, você tendo o conhecimento, você vai sentir as energias do ambiente e você vai identificar se pode ou não ficar ali. E tem mais, Fábio. Em alguns eventos que eu vou, eventos de grande proporção, às vezes quando eu chego, eu sinto os benfeitores espirituais daquele evento, do bem. Benfeitores espirituais do bem. Sabe o que eles fazem comigo, Fábio? Eles me conduzem a um local seguro. Praia, certo? Clubes. E aí o que acontece? Porque eu estou na boa sintonia. Agora, se eu chegar com aquele sentimento de desordem, de querer briga, quem é que vai estar me aguardando? Os espíritos da desordem. E é para onde eles vão me levar? Para onde está a massa de desordeiros, tanto materiais como espiritual. Então os espíritos, eles interferem sim na nossa vida, mas quem dá a condição é o meu livre-arbítrio, né, Fábio? Exatamente. É um engano falar que nós vamos em determinados ambientes e não existem benfeitores lá. Isso é um tremendo engano. Senão, as pessoas que se dizem pessoas de bem não iriam em tais lugares. E se eles não vão em determinados lugares, como é que a ajuda vai chegar para aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente? Um exemplo que vemos aí, massas de irmãos sofredores ali numa região da Cracolândia, por exemplo, em São Paulo. Se ali só tiverem espíritos que estão se miscuindo no mal, ali só tiverem espíritos que estão sintonizados no mal, como é que a boa ajuda vai chegar para aqueles irmãos? Se os benfeitores não chegarem lá, se irmãos não chegarem lá no intuito de ajudar, como é que aquele pessoal vai ser socorrido? Então é um ledo engano que falar, pô, um jovem, você vai ser espírita, a partir de hoje você não vai poder fazer mais nada que um jovem faz. Ele pode fazer tudo. Só que o que vai acontecer? Ele vai começar a perceber que vão ter determinados lugares que ele não vai sentir mais aquela afinidade com aquele lugar. Ele vai chegar em determinados ambientes que ele vai falar, olha, aqui não é mais um ambiente que eu estou tranquilo, que eu estou gostando. A própria lei da física dela... A própria lei da atração. Ela repulsa. A própria lei da sintonia. Então ele vai chegar em determinados locais e vai falar, olha, não estou mais legal aqui, não vou sair brigado com ninguém, não quero brigar com ninguém, mas pô, não venho mais nesse local. Então esse é o melhor tipo que existe de conscientização. É você tomar consciência que aquele local não lhe faz bem. E Fábio, é uma coisa assim que a gente vem observando, graças a esse espaço que nós temos na TV e nas redes sociais, jovens nos procurando, porque eles não querem cair depressão, ideia do suicídio, eles querem se reconciliar com os familiares. O que o jovem mais pede hoje em dia, e jovem de todas as idades, que tem gente aí de 60 que tem uma mente jovial muito grande, simplesmente respostas concretas, respostas que atendam realmente à lógica. E isso o Espiritismo ele proporciona, porque ele vai mostrar através de análises científicas de que você pode aproveitar muito a sua potencialidade orgânica, porque nós estamos numa experiência dentro de um corpo de carne. Se o meu corpo é potencializado, eu vou enferrujar essa máquina? Negativo. Então fica aquela dica, né, Fábio? Não se enclausure, esse é o primeiro ponto. Não tenha medo de viver, mas sempre busque
pessoas que realmente possam acrescentar mais felicidade a você, né, Fábio? Exatamente. Essa é a missão de ser pai hoje em dia, com essa gama de informações que os jovens têm, não é uma missão fácil. Aquelas pessoas que têm filhos, independente da idade, que é uma tremenda de uma situação que não existe você falar que seu filho cresceu e ele não vai mais dar problema. Ele vai, como todos os filhos fazem, isso aí é o ciclo da vida. Mas é uma missão muito árdua, a missão dos pais, porque, por exemplo, os nossos pais, eles se preocupavam conosco, tivemos os problemas da nossa época, mas a nossa gama de informações não era tão grande quanto a gama de informações de hoje. Então a minha mãe, a sua mãe, se preocupou um pouco menos com a nossa criação do que nós nos preocupamos com a criação dos nossos filhos. Mas é aquele negócio, né, Fábio? Cada época é o seu desafio. Cada época é o seu Isso desafio. não quer dizer que a gente esteja tão desprotegido. Exatamente. Hoje nós temos o quê? O atributo da inteligência. A neurociência explica que a mente ela está muito acelerada e dá para você organizar o processamento das informações. Então, na minha geração, o pensamento funcionava de uma determinada frequência. Hoje é mais acelerada. E não é para o pai desistir, né? Não pode desistir. Não pode desistir. A gama de informações está muito grande. Qualquer jovem de 5 anos hoje, ele tem acesso às redes sociais, em que ele vê situações positivas e situações muito negativas. Então, justamente isso. Os espíritos, eles podem se meter onde não são chamados? Sim. Mas nós é que abrimos a porta. Se nós não abrimos a porta, eles não vão ter força de ação sobre nós. Com certeza, por isso vamos trabalhar o atributo da inteligência para entender as coisas de Deus. Um recadinho dos benfeitores espirituais, que nós possamos buscar sempre Deus, buscar entender as suas leis e nos entender dentro desse contexto. E você? Você quer aprender mais? Aprender mais espiritismo de uma forma muito mais alegre? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e Pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Olá, galerinha, nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita! Isso, na sua telinha. Trazendo alegria! Isso, todo dia. Ei, Kisuko, dia 18 de abril estaremos comemorando o quê? 166 anos do Livro dos Espíritos! Ei, palma, isso, parabéns. Pra você. Isso, mas lembrando, né, Kisuko, que quem fundou o Espiritismo foram os próprios espíritos, né? Que vieram trazendo mensagens. E o que Kardec fez? Kardec, ele codificou Codificou. o Espiritismo. Isso aí, tu tá por dentro, camarada. Tá sabendo. Ok, então vai fazer o seguinte. Bora falar com o nosso querido amigo cinegrafista. Vamos lá. O Leandro, isso. Leandro Matias. Mas vamos bater um papo com ele. Vamos bater um papo, conversar com ele bacana. Enquanto rola o programa, né? É isso aí. Vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! Na codificação espírita, Allan Kardec menciona no capítulo 18 a mediunidade infantil no livro dos médiuns. Após a obra, ao longo dos anos, continuamos vendo diversos relatos que comprovam a faculdade mediúnica em crianças. Os fatos espíritas existiram desde todos os tempos e a faculdade mediúnica sempre acompanhou o homem. Porém, dois fatos marcaram a história e observamos a mediunidade em crianças e adolescentes.
Os fenômenos de Hydesville, quando as irmãs Fox, Kate Fox, 7 anos, e Margaret Fox, 10 anos, elas têm as primeiras manifestações mediúnicas no ano de 1848, em Hydesville, estado de Nova York, na cidade de Rochester. Elas ouviam sons e viam objetos saírem dos lugares. E outros médiuns, jovens e adolescentes, Caroline Baldwin, 16 anos, Julia Baldwin, 14 anos, Ruth Jaffe, Aline Carlotte, 18 anos, e Hermance do Fox, 14 anos. Elas, com suas mediunidades, contribuíam ativamente com Allan Kardec na elaboração dos livros dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Boa noite! Está começando mais um Ciência Espírita Kids! Hoje vamos falar de 2 tipos de médiums. Vem comigo! Médiuns sensitivos ou impressionáveis. São assim as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral, que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são impressionáveis. É a faculdade indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. É algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes uma voz externa, clara e distinta, como a de uma pessoa encarnada. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo tom da voz. Bom, gente, por hoje é só. Lembrando que a mediunidade é uma função orgânica, natural e fisiológica, inerente a todos os seres humanos, embora seja em graduações muito diferentes. Até o próximo domingo, mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Opa! Epa, legal! Então chama o Chantiguinho para apresentar o clipe show. Isso! E o clipe show, nada mais, nada melhor do que o Livro dos Espíritos, uma musiquinha muito legal. Em homenagem aos 116 anos. 166 anos. 166 anos. Opa, é difícil, né? É. Olha, 166 anos. Isso, roda o clipe! Cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tenho um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos Espíritos.
aquele momento bem legal que são os abraços. Os abraços, o melhor momento do programa. Isso! Mas olha, vamos fazer o seguinte. O nosso abraço vai para você que está nos acompanhando sempre. Tá? E assistindo o programa Aquele Abraço. Aquele abraço, isso. O bairro que você estiver, Pedreira, Sacramento, Tapanã, Icuí, enfim. Do bairro do Marco, Iquaraci, Marituba. Quem passa no Rio Iriboca também, quem vem de lá pra cá, que vai daqui pra lá. Exatamente, um abraço a todos vocês, tá bom? Tchau, gente, até o próximo domingo. Tchau. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos orienta sobre um tema importante para o nosso cotidiano: a manutenção dos hábitos mentais saudáveis para a aquisição da correta meditação, com o objetivo de atingir um estado de tranquilidade mental adequado para aproveitarmos melhor as energias salutares. Por vezes, acreditamos ser difícil adquirir o hábito da meditação, porque acostumamos a nossa mente a fixar acontecimentos negativos. Mas, se tivermos força de vontade para mudarmos esses hábitos mentais, estaremos criando as bases da meditação. Devemos tomar o cuidado com a fixação em pensamentos negativos, que geram energias desarmoniosas que prejudicam as nossas células, podendo nascer alguma enfermidade a partir deste estado perturbador. Meditar, segundo afirma Joana de Ângeles, elimina as fobias e ansiedades, liberando os sentimentos que aprisionam o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Mas, para que isso aconteça, é fundamental acostumarmos nossa mente com reflexões em torno da paz, da alegria e da saúde, para que se torne mais fácil o reabastecimento de energias salutares, devolvendo equilíbrio ao corpo físico e espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.